Meus irmãos, eu quero falar com vocês essa noite sobre o tema Verdades Esquecidas, o uso dos salmos na piedade cristã. Amém? Vamos seguir essa jornada comigo? Meus queridos, uma das coisas que muito marcou a minha infância é que sempre pela manhã os meus pais faziam devocional, a leitura bíblica. E uma coisa que eu passei a notar, que eu achei muito interessante, é que eles sempre passavam pelo livro dos Salmos. Especialmente o Salmo 23 era sempre uma leitura presente. Mas isso não era uma espécie de misticismo, como muitas pessoas fazem, né? Ao deixarem a Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 23, porque assim é que dá poder, assim, nada disso. Mas era simplesmente para lembrá-los de que há um bom pastor. Acontece que constantemente nós esquecemos essas verdades. Essas verdades que são tão preciosas vão sendo esquecidas. Não simplesmente esquecidas na memória, mas na maneira como vivemos. Já aconteceu com você de enfrentar um vale de trevas e perigos? E você, ao passar por essa situação, você se imaginar que estava sozinho? Já aconteceu com você? Todo o ser humano enfrenta ou enfrentará situações como esta. Porém, como cada um passa por ela, talvez em momentos assim, nós esquecemos que o Deus de Davi é o nosso Deus. Pois é o próprio Davi que diz que no meio de um vale de trevas, ele não teria medo, pois o Senhor estava com ele. Um dos motivos para esquecermos dessas verdades é que, por vezes, dedicamos pouco tempo para conhecer aquele a quem dizemos amar. Somente o sermão de domingo, somente os encontros de pequenos grupos não são suficientes para lhe manter alimentado, meu irmão. Nós precisamos nos alimentar diariamente da palavra de Deus. Simplesmente para nós não esquecermos quem Deus é, o que Ele faz e as suas promessas. O meu objetivo, então, essa noite, é apenas relembrá-los de verdades esquecidas, onde nós veremos um panorama rápido do livro de Salmos, mas olharemos com um pouquinho de maior profundidade aquele que é, sem dúvida, um salmo tão conhecido por nós, que é o Salmo 23. É isso que nós veremos essa noite. Estudaremos e observaremos as verdades que são muitas vezes esquecidas, que estão a nosso dispor, apenas abrirmos as Escrituras. Estudiosos dizem que o livro de Salmos, ele é o livro mais lido da Bíblia. E esse livro ele foi escrito durante um longo período de tempo. Um período que vai desde Moisés até um período pós-cativeiro babilônico. Ou seja, todo o livro de Salmos nós temos um período de aproximadamente 1000 anos. É muito tempo. O livro de Salmos ele não é composto apenas por um autor. Nós temos diversos salmos de diversos autores. E sem dúvida, qual é o mais conhecido? Davi. Davi escreve boa parte dos salmos. Dos 150 que nós temos nas Escrituras, no livro de Salmos, 73 são de autoria de Davi. O livro de Salmos é um livro de orações, é um livro de canções do povo de Deus.
Um comentarista, Alan Harman, escreve que o livro dos Salmos ele serve para dois propósitos, basicamente, que podem ser expressos, resumidos, nessas seguintes afirmações. O livro dos Salmos fala a nós, e o livro dos Salmos fala por nós. Ou seja, o livro dos Salmos veio de Deus e nos conduz novamente a Deus. Quando nós lemos, nós recebemos as bênçãos de Deus que foram prometidas. Nós somos instruídos pela palavra da verdade. Os salmos, eles falam ao nosso coração. Eles trazem verdades que iluminam a nossa mente e consciência. Mas os salmos também falam por nós, quando nós os utilizamos como canções, como orações. Se você observar o livro de Salmos, você vai encontrar diferentes características, diferentes formas de salmos. Você vai encontrar hinos, onde eles expressam louvores ao Deus que é todo-poderoso. Exemplo disso é o Salmo 8, onde o salmista diz: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Nós encontramos também salmos de penitência, salmos que expressam arrependimento de pecado. Como que a gente não se lembra do Salmo 51, escrito por Davi, onde ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Nós encontramos também salmos de sabedoria, que mostram as observações acerca da vida. O Salmo 1 é um exemplo disso, onde o salmista diz: olha, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, ele nem se assenta à roda dos zombadores, mas pelo contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e noite. Nós encontramos também salmos messiânicos, salmos que descrevem o Messias, o ungido de Deus. Você pode observar isso no Salmo 22, onde o salmista escreve: meu Deus, por que me abandonaste? Lembra de mais alguém que disse essas mesmas palavras? O próprio Jesus na cruz utiliza esse salmo. Séculos antes da cruz, já era anunciado o sofrimento do Messias. Mas nós encontramos outros tipos de salmos. Nós encontramos os salmos imprecatórios, e esse tem uma boa quantidade de pessoas que gostam deles, que é aqueles salmos que pedem julgamento a Deus sobre os inimigos. E essa oração imprecatória, ela pode ser tanto individual, como também coletiva. Um exemplo de um salmo imprecatório é o Salmo 35, onde o salmista diz: defende-me, Senhor, dos que me acusam, luta contra os que lutam comigo, toma os escudos, o grande e o pequeno, levanta-te e vem socorrer-me, empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Orar os salmos imprecatórios irão moldar a sua ira, pois o pedido dos salmistas não era de fazer justiça pelas próprias mãos, mas era de deixar a vingança com o Senhor, pois eles sabiam que a vingança pertence ao Senhor, não é o que está escrito? É por isso que os salmistas oravam a Deus. Você vai encontrar também salmos de romagem. Ao todo, nós temos 15 salmos de romagem. E esses salmos, eles eram cantados pelo povo de Deus enquanto eles saíam de suas casas e iam em cidades e caminhavam para Jerusalém, para as festas que Deus havia ordenado.
E eles cantam a fim de relembrar os atos poderosos de Deus na história e da fidelidade dele com o seu povo. Meus irmãos, nós temos uma riqueza no livro dos Salmos. E durante toda a história da igreja cristã, o uso dos Salmos sempre foi de suma importância para a piedade cristã, para a vida cristã. Ler, meditar, orar, cantar os Salmos era um elemento que sempre foi essencial, central na espiritualidade do povo judeu. Na igreja primitiva, o livro dos Salmos era memorizado. Jerônimo, um teólogo do quarto século, ele escreve que no seu tempo era tão comum ele observar nos campos o pessoal cantando e orando salmos. Durante a história, os salmos sempre ensinaram os fiéis a orar. Eles nos orientam na verdadeira adoração e nos ensinam a termos um relacionamento verdadeiro com o nosso Deus. Os salmos nos levam a refletir, a meditar sobre quem Deus é e o que Ele tem feito por nós. Então, a igreja ela sempre caminhou dessa forma. Porém, por volta da metade do século XIX, por grande influência do iluminismo, surge o aparecimento daquilo que é chamado de método crítico de estudos bíblicos. Ou seja, agora eles estão indo para as Escrituras com suspeitas, com dúvidas, de que ela seja a palavra de Deus. E nós vimos o que como consequência disso? O surgimento do liberalismo teológico, onde eles não creem que a Bíblia é palavra de Deus. E o que nós vimos? Esse pensamento, essa outra religião, esse falso evangelho, devastou a Europa. A Europa hoje é considerado um continente pós-cristão. Evangelizar, fazer missões na Europa não é nem um pouco fácil. E com tudo isso, o que ocorre? Os salmos vão perdendo a sua centralidade na vida cristã. Os salmos vão sendo esquecidos. Com o surgimento do movimento dos nossos irmãos pentecostais, é dada uma ênfase muito grande na espontaneidade, pois é algo sincero, é algo que vem do coração. E para deixar, abrir um parênteses aqui, para deixar bem claro, não há problema algum em orarmos de forma espontânea, nós fazemos isso. Porém, se nós vamos observar grande parte das nossas orações, que são tidas por espontâneas, por orações que saem, que fluem do coração, muitas vezes são tão centradas em si mesmo, vazias teologicamente e biblicamente. E isso ocorre muitas vezes porque não é orado como as Escrituras nos mandam orar. Se nós temos um livro que pode moldar as nossas orações, moldar da forma que Deus deseja que oremos, por que vamos esquecê-lo? Por que não vamos meditá-lo, cantá-lo, orá-lo? Orem como salmistas. Orem como Jesus ensinou. Orem com as próprias palavras de Deus. Cantem as palavras de Deus. Não sei se você notou, mas principalmente os nossos irmãos que nos visitam, mas aqui na nossa comunidade nós somos muito criteriosos com o que oramos, com o que cantamos, porque vamos combinar, está cheio de música gospel por aí, que de Bíblia não tem nada. Há inúmeros cristãos que cantam por aí, levantam as mãos em adoração, mas cantam a um Deus desconhecido, a um Deus que não conhecem, e pior, cantando coisas que Ele não mandou cantar, prometendo coisas que Ele nunca prometeu.
É por isso que nós precisamos estarmos de acordo com a palavra de Deus. Por isso que nós valorizamos tanto as Escrituras. Dietrich Bonhoeffer, em um seu livreto, se você tiver a oportunidade de adquirir, eu recomendo, Orando com os Salmos. É pequeno e é maravilhoso. Ele escreve algo que é maravilhoso, ele diz: portanto, se a Bíblia também contém um livro de orações, isso nos ensina que a palavra de Deus não engloba apenas a palavra que Deus dirige a nós, inclui também a palavra que Deus quer ouvir de nós. Que graça imensurável! Deus nos diz como podemos falar e ter comunhão com Ele, e nós podemos fazê-lo orando em nome de Jesus Cristo. Os salmos nos foram dados para aprendermos a orar em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, o uso dos salmos tem sido esquecido na jornada, na caminhada cristã. Mas o meu apelo a você é, juntamente com a sua leitura diária das Escrituras, adicione um salmo. Leia esse salmo com calma. Medite nesse salmo. Ore esse salmo. E, se possível, cante esse salmo. Não dá nada se você é desafinado. Cante esse salmo. Os salmos têm sido esquecidos ao longo dos anos. Isso é nossa influência por causa do pecado. Esquecemos até mesmo dos mais conhecidos, como o Salmo 23. Às vezes, por ele ser tão conhecido, já aconteceu com você? Não, ele é tão conhecido, nós o deixamos de lado e esquecemos da devida importância que ele tem e da sua profundidade. Você sabe decora o Salmo 23? Eu não vou pedir para ninguém recitar, mas tem os irmãos que sabem. Eu quero, então, essa noite, convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 23. E eu quero ver, nesses 6 versos que compõem o Salmo, eu quero resgatar algumas verdades que talvez estejam esquecidas. Salmo 23. O Mateus está cantando salmos lá no berçário. Salmo 23. A versão que eu estou utilizando é a Nova Versão Internacional, a NVI. Os irmãos encontraram? Sim, está escrito: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Permaneça com a sua Bíblia aberta. A gente vai passear um pouco pelo texto. Meus queridos, nós estamos diante do salmo mais conhecido de todos. Como a gente viu, é um salmo escrito por Davi. E nós não temos muitas outras informações concretas acerca do período em que Davi escreveu esse salmo. Alguns estudiosos, eles dizem que pelas figuras aqui utilizadas por Davi, é muito provável que esse salmo foi escrito já no final da vida de Davi, quando Davi já estava com idade avançada. E alguns comentaristas, eles dizem que esse salmo é como se Davi estivesse fazendo uma retrospectiva. É como
se ele estivesse relembrando como havia sido a sua jornada, a caminhada. É como se ele estivesse dizendo: olha, eu estou lembrando dos dias de paz, prosperidade, mas eu também me lembro das dificuldades, dos perigos, mas acima de tudo, eu me lembro do Senhor, pois Ele estava comigo. O que Davi está mostrando é que, quer seja nas pastagens verdejantes, nas águas tranquilas, ou então no vale sombrio de trevas, de morte, ou então nos perigos da vida, você pode ter uma certeza: Deus está presente. E a primeira verdade que eu quero relembrar com você, e que nós devemos relembrar diariamente, é: quem é esse pastor? Quem é esse pastor? Davi inicia o salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Às vezes a gente vê um adesivo, né, nos carros, ou não sei se faz tempo que eu não vejo, mas uma vez tinha uns relógios de parede que tinha o Salmo 23, vocês lembram, né? E o que acontece? Às vezes nós não nos atentamos à riqueza que nós temos diante de nós. A declaração de Davi aqui é riquíssima, é profunda. Pois quem é o pastor? Davi está utilizando a palavra aqui do hebraico para Yahvé. Davi está dizendo: olha, o Senhor é o Yahvé, que significa o Deus que é autoexistente, o Deus que é imenso, o Deus que é infinito, o Deus que é imutável. É o que Davi está dizendo. Note, não é uma simples declaração. E ele está dizendo que conhece muito bem o Deus desse salmo. Davi está dizendo: olha, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que sempre existiu, o único Deus e verdadeiro Deus, é o meu pastor. É isso que Davi está dizendo. Davi tinha a certeza que o Deus que comanda todo o universo era o seu pastor. Você também tem essa certeza? É interessante que Davi usa nesse salmo a figura de um pastor e de uma ovelha. Ele está simplesmente mostrando que, assim como uma ovelha depende do seu pastor, ele também dependia completamente daquele que é o bom pastor. Davi carrega no coração a certeza que o Senhor, sendo o seu pastor, de nada terá falta. Alguns estudiosos entendem que as traduções mais antigas, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, podem ter enganado muitas pessoas. Enganado as pessoas porque dava uma certa impressão de que elas jamais passariam por provações, ou até mesmo privações na vida. Nada me faltará, não, então é tudo 100%, não vai ter problema nenhum. Não, o que Davi está dizendo é que não haverá, não está falando de ausências de problemas, ele não está falando de privações, ele não está falando que aquele que tem o Senhor como bom pastor não será provado, não é isso. Mas Davi está falando da suficiência do bom pastor. O que Davi está dizendo, parafraseando ele, ainda que me faltem muitas coisas na vida, eu não sentirei falta de nada, porque o Senhor
me é suficiente. É isso que Davi está dizendo. Após Davi falar desse pastor, se comparar com uma ovelha, o que acontece? Ele vai falar do cuidado que esse pastor tem com as suas ovelhas. Essa é a segunda verdade que nós devemos relembrar. É o cuidado do pastor com as suas ovelhas. Você confia no cuidado de Deus para a sua vida? Sendo sincero, ou até que ponto você quer fazer as coisas do seu jeito, achando que pelas forças do seu braço é que dará certo? Davi está fazendo aqui essa metáfora, utilizando o pastor e a ovelha, porque ele sabe perfeitamente que ovelhas são totalmente vulneráveis e precisam do cuidado do pastor. A ovelha, ela necessita tanto de cuidado. Ela é incapaz de cuidar de si mesma. A ovelha, ela é uma presa fácil. A ovelha é totalmente indefesa. E é um animalzinho que não tem nem senso de direção. Escritores explicam que, enquanto a maioria dos animais tem o seu instinto mais aguçado, a ovelha não é assim. Se deixarem as ovelhas por conta própria, poderão comer qualquer planta venenosa, poderão morrer, estarão suscetíveis a lobos, correrão perigos. E mais, eles dizem que as ovelhas, elas são assustadas, e por isso elas não se aproximam de águas correntes. O que fica claro é que a ovelha necessita completamente de um pastor. E é esse pastor que nos versículos 2 e 3, a gente vê que em verdes pastagens ele me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. E o versículo 3 continua dizendo: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Meus irmãos, o que acontece com você, às vezes também acontece comigo. Você já se sentiu pressionado? Trabalho, pressão de tudo que é lado, entrega de ter prazo para fazer entrega de algo, você se sente totalmente esgotado, cansado. É esse o mundo agitado que nós vivemos, temos tempo para nada. A gente vê aí os esgotamentos. Esse salmo, essa verdade serve para relembrar que nós precisamos descansar no cuidado do nosso Senhor, pois é Ele quem nos faz repousar em pastos verdejantes e águas tranquilas. Ou seja, Ele cuida da minha e da sua necessidade. Sabendo disso, nosso coração pode descansar. Se Deus não desamparou Davi, não vai acontecer comigo e com você. Amém? Você pode descansar. O que você necessita vem do cuidado do nosso Deus. E esse cuidado, ele não se dá apenas nesses primeiros versículos. Ele segue. O versículo 3 diz que Ele também nos guia nas veredas da justiça. Ou seja, Ele nos dá direção, Ele conduz o seu rebanho. E Ele faz isso porque Ele conhece
o caminho. As ovelhas da Palestina, facilmente elas se perdiam, porque havia diversos caminhos, haviam diversas trilhas. E elas não sabiam discernir qual era melhor, qual era pior. É por isso que elas precisavam de um pastor para guiá-las. Assim como nós, quando nós queremos viver do nosso jeito, nós podemos também cair nas armadilhas do caminho. Meu irmão, não se sinta autossuficiente. Você precisa do bom pastor. É Ele quem lhe conduzirá pelas veredas da justiça. E sabe como que Ele nos conduz? Pela sua palavra. Quer saber a vontade de Deus para você? Conheça a Bíblia. Busque conhecer esse Deus que nós dizemos que tanto amamos. Mas é interessante que Davi continua o salmo. E a gente vê que esse cuidado não ocorre somente quando os pastos estão verdejantes, quando tudo vai bem, quando as águas estão tranquilas. Mas o bom pastor também nos conduz pelos vales de trevas. Ele nos conduz no abismo. Ele nos conduz nas maiores tristezas e solidões que a vida possa querer nos devorar. Ele não nos guia apenas por caminhos tranquilos. Embora muitos pensem que sim, de que o cristianismo é só alegria, sabor de mel. Nós sabemos que a vida não é assim. Sabemos que a jornada da vida cristã, ela não é fácil. Mas o que Davi faz aqui é nos lembrar que mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Observem que rapidamente o cenário muda. Dos versículos 2 e 3 nós vemos tudo indo bem. Mas agora no verso 4, nós vemos que as ovelhas também passam por vales escuros. A vida tem dessas, não tem? Às vezes tudo indo bem. A gente recebe um diagnóstico, a perda de um ente querido, problemas financeiros, crise no casamento, nos relacionamentos, na criação dos filhos. Mas, meu irmão, você não pode esquecer que até mesmo no vale das trevas, Ele está contigo. É Ele, somente Ele quem nos dá coragem para seguir diante dos perigos. O pastor das ovelhas, e quando eu digo ao pastor das ovelhas, eu não estou referindo-me a mim, mas estou falando ao bom pastor, aquele que não tem pecado, aquele que é perfeito. Eu posso errar com você, mas Ele não erra. E é Ele quem nos dá a coragem para seguirmos diante dos perigos, diante dos conflitos, diante das provações que a vida nos dá. Volte e meia, o pastor, ele precisava conduzir as ovelhas por meio de desfiladeiros, de grutas, totalmente escuras, de densas trevas. E acontece que as ovelhas, elas não precisavam ter medo, pois elas tinham segurança, pois o bom pastor, o pastor das ovelhas, estava com elas.
Meu irmão, que nessa noite, que durante a sua jornada, você não esqueça que no vale das aflições e desespero, você não está sozinho. Eu não sei quanto tempo é esse vale que você pode estar enfrentando ou enfrentará um dia. Mas o que eu sei é o mesmo que Davi sabia, que você não passará sozinho. Ele estará contigo. E por isso nós podemos descansar. Amém. Terceira verdade que nós precisamos relembrar é que não há nada melhor do que a presença do Senhor. Até o verso 4, nós temos ali um cenário. Você pode observar, nós temos o cenário do pastor e a ovelha. A partir do verso 5, esse cenário muda. Agora, não é mais a figura do pastor, mas agora é a figura de um hospedeiro. É interessante que esse hospedeiro, ele prepara um banquete à vista dos inimigos. O que Davi está mostrando aqui é a generosidade do Senhor. Ele está mostrando, olha, eu estou sendo tratado como um hóspede de honra. E o verso 5 ainda diz que o cálice ele transborda. Sabe o que é isso? Mostrando que na casa do hospedeiro há provisão, há sustento. Que maravilha saber que o hospedeiro nos recebe com um banquete pronto. Mas às vezes nós esquecemos disso. Esquecemos do banquete que Ele tem preparado para nós. E queremos nos contentar com qualquer outra coisa. Com os fast food. Quando Ele tem um banquete todo especial para nós. E esse banquete é a provisão da sua palavra. Nós temos essa maravilha em nossas mãos. Tão fácil acesso, um aplicativo de celular, onde nós podemos descansar, sabendo que o Deus que criou todas as coisas é o mesmo Deus que conduz a história, é o mesmo Deus que passa com a gente, pelos momentos bons, claro, mas pelos piores momentos da vida, Deus também está lá. Após Davi falar do cuidado desse hospedeiro com ele, agora o salmista ele vai se dirigindo para o final do salmo. É interessante que ele termina por onde começou. Como assim? Ele finaliza dizendo, enquanto eu viver, eu quero estar com o Senhor, quero estar na casa do Senhor. Ele inicia dizendo, o Senhor é o meu pastor. E ele finaliza dizendo, eu quero estar para sempre na casa do Senhor. Você também tem esse desejo? Meus irmãos, pastos verdejantes, águas tranquilas, vales, tudo isso passa. E às vezes passa tão rápido, às vezes demora a passar. Mas o que nós temos certeza é que o pastor permanecerá sendo suficiente em toda e qualquer situação. Por isso, meu convite a você é descanse. Descanse no cuidado de Deus. É Ele quem cuidará de você. É Ele quem cuidará da sua casa. Em meio às agitações e às pressões que nós enfrentamos.
não se esqueça que nele nós podemos descansar, porque ele nos é suficiente. Não se esqueça. Não se esqueça de quem ele é. Não se esqueça do cuidado dele em sua vida. Não se esqueça de que não há nada melhor do que estar na presença dele. Meus irmãos, quantas riquezas nós encontramos nos Salmos. Por isso, meu desejo, meu objetivo essa noite foi mostrar a vocês que às vezes essas verdades que nós sabemos de cor podem facilmente serem esquecidas. Fazia tempo que você não ouvia sobre o Salmo 23, fazia? Por quê? Porque às vezes a gente acha que ele não tem tanta importância, né? É tão conhecido, a gente sabe de cor. Mas, meu irmão, não esqueça a profundidade que ele tem. A profundidade que é saber que a sua vida pertence àquele que criou o universo. E é ele que atravessa todos os momentos da vida contigo. Por isso, o meu apelo a você é: medite, leia, ore, cante os salmos, se dedique em conhecer a palavra do Senhor. É assim que nós nos relacionamos com Ele. É tão interessante que essa figura do pastor, nós veremos numa amplitude, sabe aonde? João 10, onde o próprio Jesus diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O que o seu bom pastor fez por você? Deu a vida por você. Não se esqueça disso. Viva a cada dia, desejando cada vez mais a presença do Senhor, conhecê-lo. É o que as Escrituras dizem, que a vida eterna é esta: conhecer ao Senhor. Imagina, a eternidade toda conhecendo o Senhor. É muito tempo, é muita coisa para a gente conhecer. Esse Deus é o Deus que nos faz descansar. Esse Deus é o Deus que faz o nosso coração ser acalmado. E é por isso que eu quero orar com você. Feche seus olhos, vamos acalmar o nosso coração, nos colocar perante o Senhor com o coração quebrantado, disposto a ouvir e obedecer os seus mandamentos. Senhor, nós nos alegramos, porque sabemos que o Senhor é o nosso pastor, e de nada teremos falta. Nada teremos falta porque o Senhor nos é suficiente. É o Senhor que nos faz descansar. É o Senhor que nos conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas. É o Senhor que nos guia pelas veredas da justiça. E o Senhor assim o faz por amor do seu nome. É o Senhor também que nos conduz pelos vales, o vale da sombra da morte, aquele onde nós não encontramos mais força para lutar, onde nós choramos e não sabemos o que fazer. Faz com que o nosso coração descanse, Pai, porque o Senhor está conosco. E por isso nós não
não devemos temer, porque a sua presença é poderosa e é capaz de nos livrar e nos guardar de todo perigo. Obrigado, Senhor, pelo banquete que o Senhor prepara a nós. Obrigado, Senhor, porque é somente o Senhor quem nos recebe. E o Senhor nos recebe apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas. O Senhor é um Pai amoroso que nos perdoa e derrama a sua graça sobre nós. Eu sei, Pai, que tudo isso não custou barato. Para nós não custou absolutamente nada, mas custou tudo para o Senhor. Custou a vida do seu Filho. Não nos deixe esquecer dessas verdades. Ensina-nos a utilizar os salmos em devoção, em piedade, para conhecer mais de Ti, conhecer da Tua vontade. Orarmos os salmos. Nós sabemos então que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias. E o nosso prazer estará sempre em estar diante da Tua presença. Assim nós oramos, Pai. Dá descanso e consolo aos nossos corações, pois o Senhor é o que mais precisamos, e a Tua presença é aquilo que nós mais devemos desejar. Amém. Meus irmãos,